Olá, seres humanos, aqui é o Adriano Augusto falando. Muito obrigado por você estar aqui assistindo a esse vídeo. Não esquece, inscreva-se no canal para poder apoiar o canal. E isso faz com que possamos trazer mais vídeos e mais conteúdos para vocês. Bom, rapidamente um breve resumo sobre a língua latina, né? Eu não vou me estender muito. Só quero que você entenda que essa língua latina é uma língua indo-europeia, né, do ramo itálico, e que originalmente falada no Lácio, que foi a região do entorno da cidade de Roma. Ela foi difundida especialmente na Europa Ocidental, né, como a língua oficial da República Romana, do Império Romano. E após a conversão desse último ao cristianismo, que tem a participação da Igreja Católica Romana. Quero dizer que ela detém hoje a maior parte das línguas, ou seja, a maior parte das línguas que se falam hoje no mundo vem do latim, certo? E o português também, nossas raízes são latinas. O italiano, o francês, o espanhol, né, são raízes do latim. O que eu quero que você entenda é que há importância muito grande em você aprender um idioma latino, que é da mesma família que o seu idioma português, do que um idioma que não é latino, que é o caso do inglês. Você aprendendo espanhol, francês, italiano, inglês, você vai desenvolver o seu intelecto sim da mesma maneira. Porém, é interessante você começar pelos da sua família, né? É melhor começar pelos da sua família do que pelos de fora, certo? É bem mais interessante, então é mais ou menos isso. Por isso que a importância maior é de você aprender pelo menos uma língua latina, pode ser o espanhol, pode ser o francês, o italiano. Bem mais importante você aprender primeiro, né, uma dessa, e depois você aprender uma língua que não tem essa raiz latina, como o inglês, por exemplo, que muita gente aí acha interessante. É interessante sim, eu só estou apenas tentando organizar na fila. Primeiro um latino, depois uma língua inglesa. Isso porque a língua latina ela é antiga, é bem mais antiga, bem mais rica do que o próprio inglês, que é anglo-saxônico. Entenda que quando você aprende o idioma latino, que é um idioma antigo, você enriquece mais, você aprende bem mais o seu idioma pai, né? A sua língua mãe, né? Ou seja, você só melhora um pouco em português quando você parte para um segundo idioma. Lembrando que também o próprio inglês, né, faz com que você aprenda mais o seu português, porque é uma língua diferente, né? Você evolui seu nível intelectual quando você aprende. Mesmo que você não queira apenas se comunicar perfeitamente, mas só na escrita ou na leitura você já desenvolve o seu intelecto. Eu só estou tentando enfatizar aqui a ordem que você deve aprender e não dizer que o inglês não nos ajuda. É claro que sim, é lógico, é óbvio, é uma língua, é um idioma diferente. Você só tem a enriquecer o seu intelecto. Mas pela ordem, é mais interessante você aprender um idioma latino do que um idioma que não é latino, que é o caso do inglês, que é anglo-saxônico. E se você for analisar, o latim é antigo. E o inglês? Olha, o inglês é bem novo. Se originou nos dialetos anglo-frísios, né, levados à Grã-Bretanha. E você pode analisar que o inglês antigo ele era um grupo diversificado de dialetos, que refletia as origens variadas dos reinos anglo-saxões da Inglaterra. Então ele é bem novo, né? Sem contar que ele tem uma mistura de vários empréstimos, assim como o português, que tem origem na própria palavra, no desenvolvimento das próprias palavras, né, nos processos próprios de palavras, em empréstimos de outros países, de outras línguas, e no latim vulgar, o português. E o inglês? O inglês ele tem empréstimos, ele não tem raiz no latim, igual ao português. Ele só tem empréstimos do latim, assim como tem também do português, assim como tem de alguns outros idiomas, empréstimos, né? E é uma língua nova, ou seja, o latim é bem mais antigo. Então, pela ordem, você deve aprender o primeiro idioma latino e em seguida, logo em seguida, você começa a aprender o seu inglês. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha entendido, né? E deixando bem claro que há importância em aprender um idioma, um novo idioma é muito interessante, pelo menos para ler, né? Mesmo que você não queira falar, para ler, né? Para escrever, por exemplo. E com o tempo você vai adquirindo o vocabulário básico, né? Então, desenvolve o nosso intelecto, o espanhol, o italiano, o francês, né? Qualquer outro idioma que você queira do Oriente, o inglês, ok? Todos esses idiomas desenvolvem o nosso intelecto. Agora, pela ordem, que você aprenda o idioma latino primeiro, seria muito interessante, mas assim, cabe a você fazer isso ou não. Você pode aprender inglês primeiro e depois um latino, certo? O importante é que você aprenda uma segunda língua para poder melhorar e aperfeiçoar mais ainda o seu português.
Um abraço, seres humanos, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Não esquece, apoie o canal, sempre inscreva-se no canal, os novos. Sempre deixe seu like dos vídeos que chegam. Nos vemos no próximo vídeo. Hasta luego.